com a irrupção da desordem, colocada também como uma característica que aparece com a irrupção dos sapiens no mundo, Morin quebra com essa última grande ilusão, mentira, devaneio do racionalismo, de que nós, seres humanos, somos uma espécie da ordem. Nós introduzimos a ordem racional no mundo, né? No mundo da natureza, que é selvagem, desordenado, caótico. Morin coloca o justo oposto, que na natureza há ordem, na natureza há equilíbrio. Quem introduz a desordem no mundo é o Homo sapiens. Nós somos constitutivos de desordem. O reinado dos sapiens corresponde a uma maciça introdução da desordem no mundo. Pelos sonhos, pelo onirismo, pelo imaginário, pelo erro, por todo esse excesso e descomedimento que constitui essa espécie, pela falha na programação genética de como se portar, né, em harmonia. A palavra não é bem harmonia, né, mas essa programação genética de como se interagir com o meio, de como constituir a sociedade. Não temos isso. Nós somos constituídos por uma desordem, por essa brecha, este vão. Todas as fontes de desregramento já assinaladas, a regressão dos programas genéticos, a ambiguidade entre o real e o imaginário, proliferações fantásticas, instabilidade psicoafetiva, a híbris, constitui por si mesmas fontes permanentes de desordem, que a nossa espécie introduziu no mundo. Nós não fomos a espécie que aparecemos e introduzimos a ordem. E aonde está a ordem? A ordem humana está na cultura e na sociedade. É a cultura e é a sociedade que criam todo o sistema de regramentos, de interditos, o sistema de comportamento que devemos seguir, o sistema de entendimento para a apreensão do mundo. A nossa ordem está na cultura e na sociedade. As desordens históricas surgem ao mesmo tempo como a expressão e o resultado de uma desordem sapiental originária. Contrariamente à crença corrente, há menos desordem na natureza do que na humanidade. A ordem natural é dominada muito fortemente pela homeostasia, a regulação, a programação. É a ordem humana que se desenvolve sobre o signo da desordem. Esta desordem sapiental originária é a fonte, né, é a brecha, é o vão sobre o qual a cultura humana tece a sua ordem, tece o seu comportamento, tece todo o seu sistema simbólico, toda a sua linguagem, todo o seu sistema imaginário, todo o mundo da cultura que coloca o ordenamento, que nos dá o nosso norte, que nos ensina como ser, como agir, como sobreviver, como amar, como nos compreender como sujeito e por aí vai. Então é a ordem humana que se desenvolve sobre o signo da desordem. Então, mais uma vez, Morin apresenta a desordem, essa erupção maciça da desordem no mundo, como constitutiva dessa espécie e não como elemento, portanto, que pode ser superado, vencido e abandonado. Há uma relação intrínseca, necessária e dialógica na espécie humana entre ordem e desordem.
A face demens não pode ser retirada. A face demens não é algo a ser vencido, superado e aniquilado. Só somos sapiens porque somos demens. A sapiência humana se constitui numa relação intrínseca e dialógica com a demência humana. E vice-versa. Uma não pode ser apartada da outra. Acho que um grande exemplo disso é pensar a nossa sociedade hoje, né, como os mitos que se constituíram do desenvolvimento, do progresso, né, o desenvolvimento da razão, o progresso tecnológico, o domínio da razão, da civilização, da ordem, do progresso sobre o mundo, do pensamento científico, cirúrgico, do método do kantiano, como ele daria conta de aniquilar a desordem, o erro, a ilusão, o descomedimento, a demência do mundo. E pensar que sociedade que vivemos, onde a desordem, a incerteza, o erro e o descomedimento parecem que eles que estão reinando. Então, as faces não podem ser separadas. Por isso que Mohan diz que somos 100% sapiens e 100% demens, não é 50% e 50%. Como se a gente pudesse ser pegar só metade. Não são inseparáveis. É 100% uma coisa e 100% outra. O tempo inteiro.